Viemos buscar a sua palavra, viemos, Senhor, sentir a sua presença. Ó Jesus, são tantas as coisas desse mundo, são tantos os problemas que nós temos aí fora, são tantas dificuldades, mas Pai, como é bom saber que o Senhor nos acompanha dia a dia. Como é bom, Pai, saber que os problemas virão, mas o Senhor está conosco, está à frente, pegando em nossas mãos e nos conduzindo. Ah, Jesus, ainda que eu tivesse que enfrentar todos os problemas, ainda que eu tivesse que enfrentar os mares, ainda que eu tivesse que enfrentar a tempestade, oh Jesus, saber que o Senhor está comigo, Pai, me traz uma segurança, me traz, Pai, a certeza que eu vou chegar lá do outro lado. Ah, Senhor, me dá a certeza, Pai, me dá a certeza da vitória, Jesus. Oh, Senhor, como é bom, Pai, estar contigo. Como é bom, Jesus, saber que o Senhor me ama e que o Senhor não desistiu de mim e que o Senhor não desiste. Ah, Pai, quando eu saber que estou debaixo das asas de um Pai cuidador, de um Pai zeloso, de um Pai grande, de um Pai poderoso. Oh, Jesus, saber que o meu Pai é o maior, saber que o meu Pai, Ele não perde uma só batalha. Oh, Jesus, obrigado, Pai, por o Senhor cuidar de mim. Obrigado, Pai, por o Senhor ter me escolhido, Pai. É por isso que eu busco cada dia mais a sua presença. É por isso que eu busco a cada dia, Senhor, falar contigo. A cada dia, Pai, me aproximar mais do Senhor, ser cada dia mais íntimo, cada dia eu estar mais próximo. Oh, Jesus, se agrade de mim, Pai. Se agrade de mim, Jesus. Eu quero te servir. Eu quero estar contigo. Eu quero estar na sua presença. Eu quero ser motivo de orgulho. Jesus, quando o Senhor olhar para mim, eu quero que o Senhor, Pai, se sinta feliz como eu me sinto feliz, Pai, de saber, Pai, que o Senhor sempre estará ao meu lado, que eu não vou me desviar dos caminhos. Como é bom saber, Pai, que na minha dificuldade eu estendo as minhas mãos, Pai, e o Senhor segura nas minhas mãos, e o Senhor, Pai, me conduz por todo o caminho. E como um pai que pega a mão do filho e leva ele em segurança, Senhor, é assim que o Senhor pega na minha mão, e é assim que eu ando em segurança. Obrigado, Jesus, que nessa noite o Senhor fale mais ao meu coração, que nesta noite, Senhor, o Senhor me mostre, Pai, como é que o Senhor quer que eu ande, como é que o Senhor quer que eu me comporte, como é que o Senhor quer, Pai, que eu seja, e eu vou ser um filho obediente. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Amém? Amém? Palmas para Jesus. Mais forte, tá fraca, é para Jesus. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Vamos passar juntos aqui essa noite, sexta-feira. O ministro não pôde estar, pediu para que eu viesse aqui ministrar
ministrar aí essa palavra junto com vocês. Espero que vocês me suportem, espero que Jesus possa falar por mim e que seja uma bênção para nós. Vamos sentar? Deus abençoe, viu? Bom, vamos lá, gente, para tentar cumprir aqui as regras. Vamos lá. O ministro pediu para que eu relembrasse vocês sobre o nosso propósito dos Bênção de Verão, e hoje o Bênção de Verão traz uma mensagem aqui que diz: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. 1 João 3:11. Amar uns aos outros. Olha só que lição maravilhosa que ele nos dá, né? Nós sempre temos que tomar cuidado, porque o mundo, ele quer fazer uma confusão. Ele quer, o diabo, ele tem, a especialidade dele é tentar separar as pessoas, separar as famílias, separar todos. E aí, como é que você separa? Esfriando o amor. E nós não podemos deixar esse amor esfriar. E aí eu peguei um texto, quero que vocês abram aí a Bíblia de vocês, em 1 Reis, o capítulo é o 3. E nós vamos começar aqui no versículo 3. Primeiro livro de Reis, aqui, o capítulo é o 3, e eu vou começar aqui no versículo 3. Tá aí? Ok, ok, passa aí, 1 Reis, versículo 3. Ok, vamos lá. Vou tentar ler pela televisão aí. Todo mundo já achou? Então vamos lá. E Salomão amava ao Senhor. Olha só, Salomão amava ao Senhor. Nós amamos ao Senhor? Nós queremos ser como Jesus, imitadores de Jesus? Não é isso que a Bíblia nos ensina, que nós somos cristãos, nós temos que ser imitadores de Cristo, ok? Então, vamos lá. Olha, se Deus deu o seu único filho, né, por nós, olha o tamanho do amor de Deus. E Salomão, ele amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Próximo versículo. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Próximo. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. Próximo. E disse Salomão: de grande beneficência usastes tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhes esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. 6, 7. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu ainda sou menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? 10.
E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pedistes a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pedistes te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos, volta um pouquinho, por todos os teus dias. 14 agora, olha o 14. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Amém? Gente, vamos prestar atenção na história de Salomão. Todos nós conhecemos Salomão, segundo filho de Davi, com Betseba. Em determinado momento, Davi já doente, o seu filho Salomão assume o trono. Um jovem que se mostrou humilde, porque ele mesmo conversa com Deus e ele mesmo falava que era jovem, que não sabia nem como entrar e nem como sair. A humildade, olha, então vamos lá, né? O amor dele a Deus, uma qualidade, a humildade, outra qualidade, né? E com isso nós vamos entendendo o que Salomão, como Salomão se portou diante do pai. O Salomão, que assumia ali aquele reinado, ele precisava de sabedoria. Ele era um jovem. Hoje eu tenho quase 60 anos, tenho 58, né? O meu pensamento hoje é muito diferente do meu pensamento quando eu tinha 40, de quando eu tinha 30, de quando eu tinha 20. Eu acho que o mesmo que acontece comigo, acontece com vocês. Se você for refletir, o pensamento que você tinha como 20, como 30 já não era o mesmo, né? Com 30 anos já não era o mesmo, com 40 já não é, com 50, e assim nós estamos amadurecendo. Agora você imagina um jovem como Salomão, assumindo o poder no lugar do pai, né? De um reinado como o de Israel, tão grande, com tantas missões, ele como rei e ainda inexperiente. Diferente dos outros reis que pediram para Deus, né, vitória sobre os seus inimigos, que pediram para Deus riquezas, que pediram para Deus poder, dinheiro, Salomão fez a diferença no pedido a Deus. Ele pediu sabedoria. E aí Deus se agrada ao pedido de Salomão. Quando Deus se agrada ao pedido de Salomão, Deus fala: ô Salomão, já que você não me pediu tudo que os outros reis me pediram, tudo que eu imaginava que você também pediria, e você me pediu sabedoria, e isso me agradou demais, eu te dou sabedoria, mas eu ainda te dou vitória sobre os seus inimigos, eu ainda te dou riquezas, eu ainda te dou poder, e tudo que os outros reis sempre pediram, eu te entrego. Olha o quanto aquele pedido, o quanto aquele homem agradou ao coração de Deus, porque ele amava ao Senhor. É o que nós precisamos, é aquilo que
vai mover o coração de Deus para as nossas petições. Deus quer ver em você amor. Deus quer ver em você humildade. Deus quer ver em você fidelidade. Deus quer ver em você qualidades que Ele vai poder trabalhar e que vai agradar. Vou contar um negócio aqui para vocês. Eu fui numa igreja essa semana e uma situação política que a gente tinha aqui, né? E na hora da pregação, o pregador ele fez um paralelo ali. Aí ele falava de Pedro, falava de João, falava de alguns ali dos discípulos de Jesus, né? E ele falou, além da qualidade de discípulo, o que mais vocês veem em comum nesses três homens? E aí todo mundo ficou pensando, e aí ele falou assim, olha, uma qualidade comum aos três homens é que todos eram pecadores. Aí ele fez essa reflexão, todos ficaram atentos ao que ele queria demonstrar, e aí ele fala, quando Jesus nos chama, Ele sabe das nossas condições, Ele sabe das nossas qualidades, Ele também sabe dos nossos defeitos. E aí ele fez até um chamado lá que eu gostei muito, e eu acho que é importante isso para a gente refletir um pouquinho. Quando Deus nos chama, Ele sabe das suas dificuldades, Ele sabe das suas falhas, e Ele te chamou daquele jeito. E aí, esses homens resolveram seguir a Jesus. Eles não falaram assim, ó Jesus, eu não posso seguir não, porque eu ainda tenho um pecado aqui, eu ainda sou falho ali, eu ainda, não é o momento, viu? Não é o momento, agora não dá para eu te acompanhar. Não, eles foram do jeito que eles estavam. E nós precisamos também ir diante do Pai do jeito que nós estamos, muitas vezes até, alguma coisa ainda que nós precisamos nos corrigir. Você já pensou se aquelas pessoas falam, eu só vou seguir Jesus depois que eu estiver em santidade? O diabo vai trabalhar na sua vida de uma forma tão enroscada ali, que você nunca vai seguir a Jesus. Então, aquela reflexão foi importante para mim, para eu perceber algumas situações. Então, quando Jesus te chama, Ele sabe as suas qualidades, Ele conhece os seus defeitos, e mesmo assim Ele te chamou, mesmo assim Ele precisa de você. E Ele precisava de Salomão, e Ele deu para o rei Salomão sabedoria que ficou marcada a todos nós. Quando a gente procura conhecer a história de Salomão, nós logo lembramos daquelas duas mulheres que levaram lá o filho para ele dizer se o filho era de uma ou era de outra, porque um dos filhos havia morrido naquela noite, né? E aí ele pede a espada, né? E fala que vai cortar metade da criança para uma, metade da criança para outra, né? E dali vem a grande sabedoria, vem o grande entendimento daquele homem. Essa é uma história que só ilustra, né? Mas como essa atitude de Salomão, milhares de ensinamento ele nos dá. Você imagina um rei naquela época, era o rei que era o juiz, era o rei que julgava as grandes causas do povo. E hoje nós vemos os juízes, né, tendo a missão ali de julgar o direito de vocês. Naquela época Salomão tinha essa responsabilidade. Imagina todos os problemas que eram levados àquele rei. E ele foi um exemplo
de sabedoria. Nesse versículo 14, para mim é fechar com chave de ouro. Se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Gente, presta atenção, ele deu sabedoria para o Salomão, ele deu poder para o Salomão, ele deu riquezas para o Salomão, ele deu vitórias sobre os inimigos para Salomão, ele deu tudo isso para Salomão, e depois ainda deu uma vida prolongada. Jesus, como é importante a gente prestar atenção. Eu sempre falo que vários versículos da Bíblia, ele traz uma condicional, né? Eu espero isso de você e eu vou te entregar essas bênçãos. Só para vocês, só para ilustrar, né? Lá em Deuteronômio 28, versículo 1, acho que é o versículo 1 e o 2. Olha as condicionais, né? E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Olha só, né? Ele te dá ali, né? E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor, você faz lá, você vai ouvir os mandamentos, vai guardar os mandamentos, e o teu Deus te exaltará sobre todas as nações na terra, né? Com o Salomão aqui, não foi diferente. Olha a outra lá, bem conhecida, a palavra que todos conhecem, Mateus 6,33, o que diz? Mateus 6,33. Mateus 6,33. Deixa eu ir. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Ele deu um rol de um bocado de bênçãos, e aí ele termina com Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que ele havia falado e prometido ali, ele diz que serão acrescentadas. Então, volta lá em 1 Reis 3,14. Ele te dá aqui, uma condição. A mesma bênção que ele entregou lá para Salomão, ele está entregando na sua vida hoje. O que é que você pediu para Deus? Você pode ter, cada um tem uma necessidade. Naquela época do Salomão, ele como rei, ele pediu sabedoria. Hoje nós, em 1 milhão de situações que nós temos, sabedoria também é muito bem-vinda, muito atual. Mas às vezes você tem alguns outros pedidos, às vezes na saúde, na vida financeira, um problema em casa, não sei, cada um tem uma necessidade, cada um faz uma petição ao Pai, né? E nós esperamos uma resposta. E sabe qual é a resposta de Deus? Sabe isso que você me pediu? É seu já. Eu estou te dando já. Sabe por quê? Sabe, eu brinquei aqui na última pregação, eu falei assim, aquelas pessoas que falam, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Aí eu falo, peraí, é coisa boa? É coisa boa? Então Deus quer. Então Deus quer. Se você pediu bênção, se você não pediu nada que seja errado, pode ficar tranquilo, que Deus quer sim, e Deus vai te entregar. E Ele está falando mais: além de eu te entregar isso que você pediu,
eu ainda vou te entregar mais isso e mais aquilo. E se você guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, o teu pai, né? Também prolongarei os teus dias. Me diz, eu estou com um problema de saúde. O médico falou que é grave e que, dependendo dos resultados dos exames, isso pode ser uma tragédia para a minha vida. Olha a promessa: prolongarei os teus dias. Deus é homem para mentir? Se Ele está falando que Ele vai prolongar os seus dias, que Ele vai fazer aquilo que você pediu e que Ele vai te entregar muito mais daquilo que você pediu ou pensou, Ele vai fazer na sua vida. Voltando lá no início, o que Ele pediu? Que nós possamos amar uns aos outros. Nós precisamos mais amor, gente. Às vezes, no dia a dia, na correria, ou nesse mundo que é todo contaminado, às vezes a gente descuida de um amor com o nosso irmãozinho que está do lado. Cada um, pessoal, tem uma régua. Cada um tem uma régua. Tem uns que são mais sensíveis, mais emotivos. Tem outros que são mais acelerados. Tem outros que são mais resistentes. Tem uns que você bate e ele aguenta tudo ali na boa. Tem uns que, se você passar e você não falar bom dia, boa tarde, ele já se encolhe ali, acha que você não ama ele, acha que você não gosta dele, ninguém gosta de mim, ninguém. Cada um tem a sua limitação, né? Mas o amor, ele supera todas as coisas. Quando você estende a mão para uma pessoa, às vezes no momento que ela mais precisa, aquilo é coisa é de Deus. É de Deus. É isso que nós precisamos. Prestar mais atenção de como é que nós estamos tratando a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos, os nossos amigos, o nosso companheiro de trabalho, o nosso companheiro da igreja, né? Como é que nós estamos tratando as pessoas que estão ao nosso redor? Nós estamos dando bom testemunho? Eu outro dia coloquei lá no grupo de obreiros um padre. Aí a turma olhou e falou: o irmão Medeiros agora desconverteu. Colocou um padre lá, um vídeo do padre, né? E aí quem assistiu pôde observar. Eu até brinquei com os obreiros, até falei: olha, o que é uma obreira preparada? O padre estava contando na missa o testemunho vivo dele, que em um momento de dificuldade do passado dele, de uma luta que ele passou em frente a uma igreja, né? E era uma igreja evangélica, porque tinha lá uma senhorinha que estava de terninho, uma gravatinha vermelha, né? E aí essa senhorinha, que é com certeza obreira, viu ele numa, né, talvez chorando, talvez com lágrimas, e ela pegou ele no meio da rua, né, deu uma mensagem, talvez uma mensagem: Jesus te ama, né? E naquele momento em que ele estava ali com dificuldades, ele parou e olhou e falou: mas Jesus me ama, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, eu estou passando por todos esses problemas, e você vem falar que Jesus me ama. E ela continuou com essa pregação, trouxe ele para dentro da igreja, ele ouviu uma palavra e aquilo mudou a vida dele. Na verdade, acho que ele estava até no seminário de padre, né? E ele disse que aquilo foi uma mudança na vida dele. Ele sentiu aquilo, não que ele tenha se convertido, tenha vindo para a igreja, mas o que me deixou feliz foi que o trabalho de uma obreira de amor, né, fez com que este padre desse um testemunho
dessa mulher de Deus na vida dele. Como é que nós estamos tratando as nossas, o nosso servir a Deus? Como que é esse cuidado que nós temos com a obra, não é? Então, se a gente prestar atenção no Salomão, a gente vai ver que o amor dele com Deus, e quem ama a Deus tem que amar os seus irmãos, né? Tem que amar os da sua casa, amar os da família, né? E assim, quem não tem problema na família aí, levanta a mão aí. Quem está tudo bem na família, que não tem problema nenhum na família. Eu, na minha família, tem umas lutas lá, gente, que né? Aí de repente eu vejo um outro colega, lá em casa também assim, né? Eu falo, Jesus, mas é o diabo que ele quer destruir as famílias, e aí ele fica perturbando um, perturbando o outro, atrapalhando. E como é que a gente vence essas setas? Como é que a gente vence esses laços? Com o amor. Com o amor. Então, Salomão, ele tinha amor. Salomão, ele foi humilde. Ele na oração, ele conversando com Deus, e ele expôs o momento dele, a posição de rei, em que ele podia empinar o nariz e falar que ele mandava em todo mundo, né? E ele foi para Deus e mostrou a humildade. Essa é uma qualidade que nós precisamos trabalhar nas nossas vidas também. E aí, pessoal, só para fechar, se nós prestarmos atenção, se nós entendermos o propósito, se nós pegarmos essa pregação, que não é do Medeiros, essa pregação é aqui, ó, 1 Reis, capítulo 3, versículo 3 até o 14. Se nós entendermos aqui essa lição, esse propósito, as qualidades e o pedido, a resposta de Deus é a mesma. Eu vou te dar tudo o que você pediu, e vou te dar muito mais, e ainda vou prolongar todos os seus dias. Vai ser bênção na sua vida isso? Vai ser bênção? É bênção? Então Deus quer, e é isso que Deus vai te dar. Amém? Vamos ficar de pé? Oh, glória! Pessoal, mensagem importante. Mensagem importante. Nós não podemos sair daqui e esquecer do que Deus falou para você. Nós não podemos chegar amanhã e esquecer o que foi pregado hoje, porque é promessa, é palavra do Senhor. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor, elas vão se cumprir na sua vida. Então nós vamos fazer uma oração agora, e nós vamos fazer igual Salomão. Nós vamos mostrar o nosso amor pelo nosso irmão, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa igreja. Nós vamos mostrar a nossa humildade, o quanto nós precisamos dele, e nós vamos fazer as nossas petições, cada um dentro das suas necessidades. E eu tenho certeza que essa oração vai entrar no coração de Deus, Ele vai derramar chuvas de bênção sobre as nossas vidas. Amém? Faz um louvor para nós.
Sua glória enche minha vida, Senhor. Jesus, Pai, nós ouvimos a Sua palavra e ela falou ao nosso coração. Pai, assim como o Senhor foi com Salomão, Pai, seja com o Gilson, seja com a Vani, seja com o seu Jorge, seja com cada irmão aqui, Dona Leonor, Pereira, Coronel, a esposa, com todos, Pai. Eu não posso esquecer de nenhum de vocês. Jesus, o Senhor está vendo, estão todos aqui na sua casa. Eles podiam estar na casa deles, eles podiam estar em qualquer lugar, mas eles vieram para ouvir a sua mensagem e ouviram, Pai. E assim como o Senhor falou para Salomão, Jesus, Pai, que o Senhor fale com eles, porque o amor deles ao Senhor é incondicional. Jesus, se não fosse esse amor, nem aqui eles estariam, Pai, porque só o amor nos sustenta, Senhor, na obra. São renúncias. Muitas vezes trabalhamos o dia inteiro e à noite estamos aqui na sua casa e ainda limpamos a igreja, limpamos o banheiro, ainda recepcionamos as pessoas. Oh Jesus, esse amor é real, Pai. Nós não ganhamos um centavo, nós não ganhamos nada, mas nós sabemos que o Senhor nos retribui. O Senhor nos retribui, Pai, com bênçãos. O Senhor cuida da nossa casa, o Senhor cuida dos nossos filhos, o Senhor cuida dos nossos parentes, o Senhor cuida das nossas finanças. Oh Jesus, o Senhor me protege, Pai, do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente. Oh Jesus, o Senhor, Pai, me dá sustento. Pai, as contas que eu tenho que pagar, os compromissos que o Senhor sabe que eu tenho que honrar, o Senhor me dá condições. Oh Jesus, Senhor Deus, Pai, eu tenho a humildade, Pai. Nós temos a humildade, Pai, de reconhecer que sem o Senhor, Pai, sem o Senhor nós não somos nada. Oh Jesus, se não fosse pela sua misericórdia, Senhor, talvez amanhã a gente nem levantaria da cama, mas é o Senhor que nos sustenta. Oh Jesus, é o Senhor que veio hoje aqui, Pai, falou, Pai, com a sua boca, a sua palavra, Jesus. O Senhor falou para essas pessoas que o que elas pediram, o Senhor vai entregar na mão delas. Oh Jesus, obrigado, Pai. E o Senhor ainda acrescenta, e o Senhor ainda fala que, ó, sabe aquilo que você me pediu? Eu estou entregando para você agora. É seu. Eu te entreguei. Eu estou te dando nas suas mãos. E ó, quer saber mais? Eu ainda dou mais para você. Eu ainda te dou saúde. Eu ainda te dou prosperidade. Eu ainda te dou paz na sua casa. Eu te dou vitória sobre todos os seus inimigos. Oh Jesus. E para fechar, o Senhor ainda disse: e vou prolongar todos os dias da sua vida. Oh Jesus, era isso que eu queria, era só isso que eu queria ouvir essa noite. E o Senhor falou comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Como é bom sair da sua casa com o coração queimando de felicidade, o coração queimando de alegria, porque era a palavra que eu precisava, era a mensagem que eu queria escutar.
Jesus. Como foi bom eu ter vindo hoje, Pai. Como foi importante, Pai. 1 Reis, capítulo 3, versículo 3 até o 14, vai ficar marcado no meu coração. Eu não vou esquecer. Essa palavra vai ficar comigo essa semana. Eu vou compartilhar. Sabe, lá no meu trabalho tem o meu irmãozinho lá, que eu vou falar para ele que se ele andar nos caminhos do Senhor, essa é a condição, a única condição que ele me exigiu, que ele colocou, foi a única: que eu ande nos seus caminhos, que eu ande nos seus estatutos. É só isso que ele me pediu em troca de todas essas coisas. Jesus, eu vou andar nos seus caminhos, Pai. Eu vou seguir os seus estatutos, Pai. Eu vou te servir, Pai. Eu vou te amar, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. O Senhor é maravilhoso, Pai. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Jesus, o Senhor é maravilhoso, Pai. Obrigado, Jesus. Amém? Palmas para Jesus. Boa essa mensagem, forte essa mensagem. Foi para você que ele preparou, hein? Toma posse, toma posse. Não deixa ela sair do seu coração, não. E vai ser bênção, e vocês vão contar testemunho. Vocês vão, sabe aquela palavra que assim vem e ela é direta no seu coração, assim, e aí as coisas começam a acontecer, e você lembra da palavra e fala: Jesus, está acontecendo, Jesus está na minha vida, Senhor. É isso aí. Pode se sentar. Pessoal, o ministro está nesse propósito de ir rapidinho às nossas reuniões, né? Então tem que nós temos que seguir aí nesse propósito, tá bom? E vai ser bênção. A partir de domingo já temos aí o nosso novo horário, tá? Domingo já às 9 horas da manhã. Os obreiros, né? Eu acho que o ministro vai pedir para a gente chegar tipo umas 7h30, né? 8 horas, não sei, né? Então vamos prestar atenção nisso aí, tá? Que mais? Vamos lá. Quem trouxe o seu dízimo, quem trouxe as suas ofertas, por favor, possa entregar aí aos nossos obreiros. Quem precisar passar o cartão, tá? Eu não preciso ficar insistindo nos dízimos, nas ofertas, primeiro porque a maioria aqui, a maioria não, todos são antigos de igreja, né? E não precisam mais ser ensinados, né? Uma coisa que nós aprendemos. O dízimo aí é um compromisso que nós temos, né? Pela nossa fidelidade. Não que Deus precise do seu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele quer ver onde é que está seu coração. Se o seu coração estiver nas coisas materiais, você escolheu o seu caminho. Mas se o seu coração está
na fidelidade, com certeza as janelas do céu vão se abrir, derramar bênçãos tal que dela vos advenha a maior abastança, né? Se a gente ainda não estiver vivendo isso, amarra, porque o diabo às vezes vem para tentar nos enganar, amarra, expulsa, e eu tenho certeza que Deus vai honrar a palavra dele nas suas vidas, tá? E aí, quem também puder fazer uma oferta, olha, o dízimo, né? A gente sabe que é um compromisso dos 10%, tudo aquilo que passa em nossas mãos é o nosso dízimo, tá? Ok, tudo bem, nós estamos ali cumprindo ali o mandamento de Deus, tá? A oferta, pessoal, olha, essa é maravilhosa. Ela é maravilhosa porque ela é algo do coração. Não tem a obrigação, não tem nada, mas é ali, ó, algo que se encheu o seu coração. Se você fez a sua oferta, Deus recebe aquilo com um amor, um cuidado todo especial, né? Eu tinha uma confusão um pouco na minha vida, né? Na época eu fui empresário, eu tinha uma confusão sobre o dízimo, os números, né? Eu não sabia, na época, né? Eu não sabia nem quanto que eu ganhava, né? Exatamente, o empresário não tem essa visão. Então, eu sempre tinha o cuidado de fazer o meu dízimo, devolver o meu dízimo, de forma que ele fosse maior do que os meus 10%. Então, como eu não sabia e eu era muito zeloso com relação a isso, eu fazia o meu dízimo, eu devolvia o meu dízimo, sabendo que aquilo que eu estava devolvendo era até superior aos 10% que eu precisava devolver, né? Depois eu fui entendendo melhor. E aí eu fui separando o que era dízimo e o que era oferta. Eu fazia aquela mistureira e eu queria dizimar e ofertar, dar o meu melhor, né? Mas quando eu aprendi a separar bonitinho, ó, esse aqui é meu dízimo, depois eu comecei a ser assalariado, né? E aí eu comecei a separar certinho, né? O que é dízimo, premissa, né? E o que é oferta. E a oferta é algo que Deus se agrada muito, né? Se agrada muito. Aliás, Deus se agrada porque é o que eu falei para vocês. Ele vê aonde é que está o nosso coração. As pessoas vão falar que é isso, que é aquilo, que é não sei o que é dinheiro do pastor, que é... Pode falar o que você quiser, amigão. Meu negócio não é o que você está falando. Meu negócio é eu e Deus, e eu sei, e eu me agrado disso, e eu quero fazer o meu melhor. Então, quem tiver a sua oferta de amor, pode entregar para os meus irmãos. A gente precisa chegar a 22 mil reais agora à noite, mas vai ser fácil com tanta gente rica, com tanta gente abençoada, né? A irmã lá tem 10 mil lá, por favor, pega lá com a irmã 10 mil. Olha só, estou profetizando, hein? Estou profetizando, hein? Ô, glória! Tem uma irmã aqui que gritou com 8 mil. Opa, tem uma irmã aqui que gritou com 8 mil. Olha lá, pega ali com ela. Deus abençoe vocês. Eu sei que vocês fazem o melhor. Quero aqui aproveitar esse momento aqui para agradecer todos os obreiros. Vocês têm sido uma bênção na vida da igreja. Eu vejo às vezes a luta que é nas escalas, na limpeza, nisso e naquilo, né? Mas vocês têm sido uma bênção. Alguns trabalham, outros têm as dificuldades, mas aí pega um outro irmão que tem mais facilidade, ele cobre você na limpeza, ele cobre você na escala. Tem gente aí que está indo para São Paulo aí todo sábado, glória, Deus abençoe vocês e que possa Ele entregar aí tudo de melhor para vocês. Não espera nada do homem, não espera nada dos seus amigos da igreja, dos seus irmãos, do pastor, não, mas quem está vendo tudo isso é o nosso Pai, e Ele vai entregar o melhor dessa terra aí para vocês, amém? Todos já entregaram? Todos já entregaram? Vamos abençoar? Estendem as mãos aqui para frente. Senhor Deus, aqui está as ofertas, os dízimos dos irmãos, a fidelidade de cada um. Jesus, abra as janelas do céu, Pai, derrama sobre eles, Pai, bênçãos tal, Pai, que
vos advenha maior abastança. Multiplica, Pai, 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes, Pai, todo o amor, Pai, que eles têm pela sua obra. Com essas ofertas, com esses dízimos, Pai, é que nós cuidamos da sua casa, é que nós fazemos as missões. Pai, eu tenho orgulho da minha igreja, porque eu vejo os frutos, Pai. Eu vejo, Pai, a obra sendo pregada, a palavra sendo levada a 193 nações. Oh, Jesus, Pai, cada centavo aqui é bem aproveitado, cada centavo aqui é utilizado na sua casa. Por isso, Senhor, abençoa aquele que dá, abençoa aquele que devolve, abençoa aquele que com amor, Pai, tem feito essa obra. Abençoa as nossas mãos, Pai, e tudo aquilo que a gente tocar, abençoado será. Que aonde a gente pisar, abençoado será. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. O diabo e seus mensageiros estão amarrados e não vão poder tocar. Nosso dinheiro não vai entrar num saco sem fundo, não. Não, ele vai multiplicar em nossas vidas, ele vai multiplicar na vida da nossa igreja, e o missionário, com a sabedoria de Deus, vai levar essa mensagem a todo mundo. E quando chegar a todo mundo a palavra, oh Senhor, nós estamos cumprindo a missão. Por isso nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos lá, esqueci. Palmas para Jesus. É isso aí. Estamos esquecendo de alguma coisa? Estamos esquecendo de nada? Tudo certinho? Tudo certinho? Alguém quer falar alguma coisa? Está tudo bem com vocês? Oh, coisa boa. Vamos levantar? Vamos embora? Já está na hora? Ó, aí, ó, 1h40, não é assim que o ministro fala? Mas ó, o meu foi rapidinho, hein? Foi rapidinho. Espero que a palavra fique no coração de vocês e que seja bênção. Pode, tá? Ok. Tudo bem? Então tá bom. Vamos orar para a gente ir embora? Vou pedir para o Gilson orar para nós ir embora, abençoar nossas vidas. Faz isso, Gilson. Sobe aqui. Nossos companheiros, todo dia, né? Um homem, uma mulher de Deus tem que estar aí pregando, levando a palavra. Hoje o ministro não pôde estar aqui, pediu para o irmão Medeiros. Amanhã vai pedir para vocês, né? Vai pedir para cada um. E vocês vêm aqui, ó, igual o irmão Medeiros, tremendo, né? Mas vai dar tudo certo. No final, né? No final dá tudo certo, né? Amém? Amém. Que palavra, irmão. Quem gostou da mensagem? Foi ótimo ou não foi? Essa mensagem, irmão, ela é muito forte. Desculpa até eu falar, Medeiros, que ela é muito forte porque ela chama muita atenção do nosso coração. Porque às vezes nós estamos com o coração muito aplicado nas coisas do mundo. Tem muito amor nas coisas do mundo, muitas das vezes não tem amor à obra de Deus. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Essa mensagem, Medeiros, ela foi muito importante na nossa vida, porque eu vinha muito tempo já pensando numa mensagem dessa. O que é o amor? Eu estava lendo o livro hoje, eu faço no meu dia, e eu estava lendo o livro, eu até comentei com a Ivani, eu falei: filha, fala tudo do amor. O amor na nossa vida, irmão, ele é muito importante na nossa vida. Se eu não tiver amor pelo Medeiros, não vai valer de nada. Eu chegar nele e falar que eu chamo ele sempre de amigão. Eles me chamam sempre de amigão. Então não vale a pena eu chegar no meu irmão e falar assim: oi, meu amigão. Não, de jeito nenhum. Então coloca esse amor no seu coração. Peça para Deus colocar esse amor dentro do seu coração. E vamos agradecer a Deus nessa noite por esta mensagem, meu Deus e meu Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos. Nós te exaltamos, Pai, por esta mensagem, Deus. Só temos motivo para te agradecer, Deus, por o Senhor ter usado, Pai, a vida do Medeiros, Pai. Oh, Jesus, obrigado, Deus, pela vida dele. Obrigado pela vida do ministro Alencar, Senhor, que tem dado, Deus, sempre as oportunidades, Pai, para que nós possamos, Pai, criar esse amor, Pai, no nosso coração, Pai. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Nós só temos motivo de dizer para o Senhor muito obrigado, Pai. Pai, leva o teu povo para debaixo da segurança, debaixo dessa proteção divina, Pai. Que a mão potente do Senhor, Pai, livra do homem sanguinário, livra da bala perdida, Senhor. Guarda eles, Pai, como a mina dos teus olhos, Pai. É o que eu te peço e agradeço, Pai.
E domingo, Pai, estaremos aqui, Pai, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Pai, leva o teu povo debaixo da tua graça, em nome de Jesus. E que todos digam assim seja, e graças a Deus. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus. Deus abençoe, viu? Amém. Obrigado, louvor. Deus abençoe. Muito obrigado pela ajuda de vocês. Obrigado, obreiros. Deus abençoe. Beijo para vocês. Beijo, Pereirão. Beijo, coronel. Tchau. Vai com Deus.